Para compreender a Vision 2030, as reformas que estão sendo encabeçadas pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman bin Abdulaziz na Arábia Saudita, precisamos antes compreender o funcionamento passado e presente do Reino Saudita. Desde antes da descoberta do petróleo, nas décadas de 1920 e 1930, mas mais claramente depois, as monarquias do Golfo se caracterizam como economias rentistas distributivas, isto é, quase todo o capital que entra no país vem da exportação do petróleo, ou seja, a economia é movimentada quase que exclusivamente pela exportação de commodities brutas, sem quase nenhuma produção de bens internos. A soma considerável de dinheiro que vem das exportações do petróleo é gerida diretamente pelas famílias reais, com pouca diferenciação do que seria considerado um bem público ou um bem privado. Para manter a população pacífica e favorável ao regime, praticamente todas as monarquias do Golfo se utilizam de medidas distributivas. Essas medidas podem incluir educação pública universal, saúde pública de qualidade para todos, distribuição de bolsas de estudo no exterior, cargos no governo e concessão para a construção de obras públicas para a população. Este tipo de política pode ser usado como incentivo para a obediência e favorecimento do regime, como também pode ser negada àqueles que se revoltam como forma de punição. Na Arábia Saudita não é diferente, com o patrimônio total do Saudi sendo estimada em 1,4 trilhão de dólares em 2017 e ocupando praticamente todos os cargos altos do governo. Este sistema, no entanto, parece estar se esgotando. O preço do barril do petróleo vem caindo, não devido necessariamente a uma crise, mas mudanças sistêmicas, com a previsão de continuar nessa trajetória decrescente, diminuindo gradualmente o valor da principal fonte de riqueza do Saudi. Isto, aliado ao crescimento populacional que o país vem tendo nos últimos anos, tornaria muito difícil seguir com um modelo redistributivo sem diminuir as riquezas da família real. Além disso, há a perspectiva de que, no longo termo, se acabem as reservas de petróleo, ou que se encontrem diferentes matrizes energéticas, que tornariam a total dependência saudita na exportação do óleo um grande problema para o país e a família real. Outra questão importante que desestabiliza a Arábia Saudita são as sucessivas denúncias de abusos dos direitos humanos contra o país. O maior estado da Península Arábica proíbe a demonstração pública de fé qualquer que não seja o Islã, coloca as mulheres em patamar similar ao de crianças, proíbe a homossexualidade e cotidianamente aprisiona opositores políticos. Essas práticas não são suficientes para acabar com o bom relacionamento que a Arábia Saudita cultivou com as potências ocidentais nas últimas décadas. No entanto, causa entraves em várias negociações de compra de armamentos e de exportação de petróleo, principalmente com países europeus, e, recentemente, tem levado a alguns setores internos dos Estados Unidos a reverem seu alinhamento com o Saudi. Por esta razão, a Arábia Saudita apresentou em 2016 o programa de reformas Vision 2030, encabeçado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. São um grupo de reformas que buscam modernizar o país até o ano de 2030, econômica e socialmente, levando a uma maior autonomia em relação ao petróleo. Elas também buscam localizar a Arábia Saudita como centro do mundo árabe e como líder da região. Estas reformas são divididas em 3 eixos pelo governo saudita. O primeiro eixo é chamado por eles de sociedade vibrante, que compõe questões sociais e culturais. Assim, o governo saudita se propõe a continuar a valorização do modo de vida islâmico, promover o turismo, principalmente relacionado à Umrah, que é a peregrinação islâmica para seus pontos sagrados, a promoção de eventos culturais para a população saudita, geralmente vinculado a eventos culturais estrangeiros, melhoria na qualidade de vida da população, com foco muito grande no aumento da expectativa de vida e melhora na saúde pública, desenvolvimento urbano, com foco no desenvolvimento de centros financeiros com profissionais bem treinados, sustentabilidade ambiental, listando principalmente manejos de resíduos e limpeza de praias, mares, e na proteção do bioma do deserto, e facilitação da aquisição de moradias para o que, nos documentos oficiais sauditas, eles chamam de famílias
islâmicas e a melhoria e ampliamento da educação básica. O segundo eixo é chamado pelo governo saudita de economia próspera, e é nele onde encontramos a grande maioria das propostas de peso da Vision 2030. Uma das primeiras dela é a proposta de melhoria na educação com foco na preparação para o mercado de trabalho. Junto a elas, temos o foco na atração de talentos estrangeiros, mas também na retenção dos talentos nacionais, assim como a proposta de dar oportunidades iguais dentro do mercado de trabalho para homens e mulheres, mesmo que essa última seja um pouco duvidosa. Outra questão importante é o incentivo para empresas familiares locais, assim como empresas de pequeno e médio porte, de dentro da Arábia Saudita. Além disso, vemos um foco bastante importante na maximização das capacidades de investimento dos bancos sauditas, que se propõe a tornar a Arábia Saudita como uma referência no Oriente Médio e no mundo árabe para investimentos. Também, neste mesmo eixo, vemos a valorização de outras áreas além do petróleo, buscando a pluralidade de fontes de rendimento para os sauditas. Entre as áreas importantes, vemos o turismo, com bastante foco, assim como tecnologia, indústria de armamento e o desenvolvimento de diferentes formas de energia, como a energia solar. Também, pela primeira vez, vemos nesse eixo a proposta de privatização de serviços governamentais, como a educação e a saúde. Também temos a criação de zonas especiais dentro do reino, proposta que já vinha sendo construída, mas com pouco sucesso, como, por exemplo, no Centro Financeiro Rei Abdullah, que agora, pela Vision 2030, está sendo reestruturado. Por último, vemos a promoção de integração regional, principalmente com os demais países do Golfo e Estados Árabes. O príncipe Mohammed bin Salman Por último, acena com a temos o possibilidade de terceiro algumas eixo, reformas, uma nação ele é favorável a ambiciosa. privatizações, Nele, vemos ele as acena principais também com uma propostas de reforma possibilidade governamental de para a uma Arábia Saudita. suavização das regras restritivas A primeira à vida das propostas é o aumento da transparência no governo, focando principalmente em atores externos e não necessariamente em transparência para a população. Então, vemos a proteção de recursos vitais, no caso se referindo a comida e combustíveis. Depois, aumentar o engajamento popular no governo saudita. Isso não se refere à promoção da democracia na Arábia Saudita, mas sim à promoção de negociações com os líderes tribais e outros líderes de movimentos sociais de dentro da Arábia Saudita. Então, vemos uma das propostas mais importantes deste eixo, que é o balanceamento das finanças do governo. Este balanceamento não viria da taxação de renda ou da taxação de riquezas, mas sim da diversificação das fontes de capital, focando em novas empreitadas governamentais, como, por exemplo, em turismo e em diferentes indústrias. Por último, vemos a proposta de reorganização da burocracia, buscando eficiência, incluindo a utilização de ferramentas online e da criação de novos postos e também da extinção de postos antigos. Dentro da Vision 2030, vemos vários programas que já estão sendo postos em prática, e eles podem demonstrar aquelas propostas das quais o governo saudita está mais focado, e quais têm mais chance de ter frutos até o ano de 2030. O primeiro programa é o Programa de Reestruturação Governamental, que é justamente focado nas reformas da burocracia. Também vemos o Programa de Direcionamento Estratégico, que tem o foco do direcionamento econômico, assim como o direcionamento dos programas do Vision 2030. Também já foi implementado o Programa de Balanço Fiscal, Programa de Revisão de Regulamentações, o Programa de Transformações Estratégicas da Saudi Aramco,
que busca a expansão da empresa para outros setores além do petróleo. Programa de reestruturação do Fundo de Investimento Público, que está ligado à diversificação das fontes de renda estatais. Programa de Capital Humano, ligado à retenção e atração de talentos. Programa de fortalecimento da governança do setor público. Programa de privatizações. Programa de alianças estratégicas, que é focado em alianças econômicas e diplomáticas internas e externas. O Programa de Avaliação de Metas, que tem o intuito de medir se as metas do Vision 2030 estão sendo cumpridas. E, por último, o Programa de Manejamento de Programas. Muitos analistas veem as reformas com algum grau de ceticismo. As reformas sociais propostas, em grande maioria, aparentam ser principalmente estéticas, sem gerar mudanças profundas na sociedade saudita, como a recente garantida permissão para que mulheres possam dirigir enquanto elas ainda não gozam de todos os direitos políticos e econômicos que homens no país. Já as reformas econômicas, que parecem mais promissoras e bem articuladas, recentemente perderam algum fôlego devido ao afastamento de vários investidores devido ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi na Embaixada Saudita na Turquia. Elas, no entanto, continuam a ser o carro-chefe das reformas Vision 2030, e o príncipe herdeiro e o resto do governo saudita continuam a apoiá-las como o futuro da Arábia Saudita e sua alternativa à dependência ao petróleo.